Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a paz do Cristo ressuscitado esteja convosco. Estamos na sexta semana da Páscoa, hoje terça-feira, 19 de maio. Vimos na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 22 a 24. Vimos Paulo e Silas que foram açoitados e presos, porque estavam pregando, anunciando o Cristo ressuscitado. Então nós vemos aqui no versículo 23, a igreja que é perseguida. O interessante é que desde o início a igreja é perseguida. Mas esses dois homens, mesmo lá na prisão, Paulo e Silas, não perdem a esperança. E lá no versículo 25 vai dizer: à meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Vimos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a importância da oração na tribulação. Paulo e Silas teriam todos os motivos para estarem tristes e desanimados, mas não. Mesmo na prisão, eles confiavam em Deus e por isso rezavam e cantavam hinos. E Deus ouviu as suas preces e as cadeias foram abertas. E assim, de forma milagrosa, eles tinham a liberdade para continuarem a missão. O interessante é que aqui nós vemos a imagem da igreja orante. A igreja que reza e assim supera as dificuldades. E diante dessa situação lá na cadeia, aquele carcereiro ficou apavorado e ele pediu para Paulo e Silas, fez um pedido, o que ele deveria fazer para ser salvo. Então, Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e sereis salvo tu e todos os de sua família. Vemos aqui que a igreja testemunha o Cristo ressuscitado. E ali aquele carcereiro, juntamente com a sua família, recebeu o batismo. Se tornou cristão, ele e a sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos aqui nessa leitura do livro dos Atos dos Apóstolos 3 pontos importantes. A igreja que nasce na perseguição. Não poderia ser diferente, pois o próprio Cristo foi perseguido. Depois a igreja orante. E o terceiro ponto, a igreja que testemunha o Cristo ressuscitado. Devemos, à luz da palavra de Deus, devemos fazer um exame de consciência. Como é a nossa atitude também diante das dificuldades? Devemos nos recordar que Deus não nos abandona. E a oração, a vida orante, mostra essa confiança em Deus. E no Evangelho de São João, capítulo 16, dos versículos de 5 a 11, sobretudo no versículo 7, aqui nós vemos Jesus falando para os discípulos: se eu não for, não virá até vós o defensor. Jesus que começa a se despedir e anuncia a vinda do Espírito Santo, o defensor. Esse Espírito Santo que vai conduzir a igreja para que essa igreja continue a missão de Jesus Cristo. Que nós possamos, à luz da palavra de Deus, possamos também perseverar na oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.